Olá, gente. Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que você for assistir o vídeo. Voltamos com mais um vídeo do nosso dia a dia, das experiências que a gente tem vivido. E o tema de hoje eu acho que é um tema muito pertinente para todo o nosso momento atual de vida. A gente vai falar sobre escolhas. Fazendo uma busca rápida no Google, o cérebro humano ele faz nada mais, nada menos que, em média, 35 mil escolhas por dia. Gente, isso é muita coisa. E o que essas escolhas impactam na nossa vida? Desde a hora que a gente abre o olho, ao que a gente pensa que roupa vai colocar, o que vai tomar de café da manhã, que caminho pegar para o trabalho, o que ouvir de música. Então, assim, a gente entende que algumas dessas 35 mil escolhas, isso numa pesquisa feita como uma média. Claro que existem aquelas pessoas mais ansiosas, mais indecisas, que aí o número aumenta bastante. Todos nós somos um pouco de indecisos e ansiosos. E algumas dessas escolhas a gente faz meio que no modo automático, como levantar, tomar banho, se arrumar, tomar às vezes, comer a mesma coisa no café da manhã. Eu sou assim, eu sou meio cartesiano para essas coisas, então eu não altero muito o que eu como no café da manhã. Então eu já tenho uma rotina pré-editada na minha cabeça. Então essas escolhas, elas meio que entraram no modo automático. Mas a gente tem que pensar um pouco o que vem por trás dessas escolhas. As minhas escolhas me trouxeram até aqui nesse momento. Em relação ao trabalho que eu estou, em relação às amizades que eu tenho, em relação ao relacionamento que eu tenho. Então, todas as escolhas que a gente faz, que nos trouxeram até esse momento de vida, elas têm um significado muito maior do que simples escolhas. Se a gente imaginar algumas linhas religiosas, dizem que nós temos o livre-arbítrio para decidir o que a gente quer na nossa vida. Então eu posso decidir se eu quero usar vermelho, se eu quero usar azul, se eu quero usar marrom, se eu quero comer chocolate, se eu quero comer fruta. E hoje de manhã eu tenho vários grupos de WhatsApp, como todos vocês têm também, e eu tenho recebido muitas mensagens sobre mortes de pessoas pela pandemia. Porque de início as mortes eram muito isoladas, agora as mortes têm nome, têm rosto, têm endereço e estão cada vez mais próximas. E eu recebi um vídeo que me deixou muito abalado e me despertou na hora uma crise de ansiedade muito grande, que eu fiquei pensando, minhas cachorras estão elétricas, e eu fiquei pensando, porque quando você está na crise de ansiedade, seja de ansiedade ou de pânico, meio que você não consegue juntar um pensamento no outro. Graças a Deus, eu tenho pessoas que eu posso recorrer. E assim que eu recorri a minha irmã, no caso, ela veio com uma outra concepção. Não, calma, respira fundo. E aí na hora me despertou como se ligasse uma chavinha na cabeça e falasse assim, opa, você tem a escolha de ficar ansioso ou você tem a escolha de simplesmente saber o que fazer, se cuidar mais, se prevenir mais, não aglomerar, nada do que eu tenho feito, porque como eu disse, eu sou muito caseiro. Mas assim, o excesso de ansiedade, o excesso de nervosismo, meio que me tirou o poder da minha escolha na hora. Eu simplesmente escolhi ficar ansioso e esqueci que eu tinha outras escolhas. E é claro que depois disso, quando passa toda essa ansiedade, que a gente coloca a cabeça no lugar, eu percebi que acima dessas escolhas, desse livre-arbítrio, eu não estou 100% consciente de que todas as escolhas que eu faço são realmente eu que faço. Exemplos, toda hora que a gente liga a televisão ou acessa a internet, tem a propaganda de um smartphone maravilhoso que acabou de ser lançado. Toda hora que você vai no mercado, tem aquelas gôndolas com 1000 coludices perto de você, tudo ao alcance dos seus olhos para você ver. Até quando você vai no caixa pagar, tem a gôndola com os doces.
Às vezes você está vendo uma propaganda e tem um modelo ou uma modelo linda usando uma roupa maravilhosa de marca. Então, assim, muitas das nossas escolhas são condicionadas, sejam elas pelas mídias, sejam elas pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quantos de nós já não terminou um relacionamento porque o pai, a mãe, o irmão, uma amiga disse que a pessoa não servia para você? O que eu quero dizer com isso tudo? Que a gente tem um livre-arbítrio, sim, e a gente tem que saber utilizá-lo da melhor forma possível. É claro que a gente sempre vai ter aquelas pessoas que nos amam, que vão estar por perto para nos darem conselhos. Mas a gente, no final, é que vai ser responsável pelas nossas escolhas. Sejam elas as mais simples, como as escolhas do dia a dia, como as mais complicadas, como a escolha de ficar ou não no emprego, de ficar ou não no relacionamento. Então, o meu recado hoje para você e para mim é que a gente não deixe se influenciar pelas mídias, que a gente não deixe se influenciar pelas opiniões alheias. Quantas vezes a gente já quis usar uma roupa considerada diferente ou fora dos padrões atuais de beleza? Quantas vezes a gente já estava acima do peso e quis usar uma roupa muito curta? Ou a gente estava acima do peso e bateu aquela vontade de comer uma coisa gostosa e alguém do lado te criticou e você simplesmente escolheu ouvir aquela opinião e não escolheu o que você queria fazer. Todos nós já passamos por isso, acredito que a gente não vai passar ainda. Então, quando eu falo em livre-arbítrio, é que toda decisão da nossa vida é pautada no que somos. Toda decisão da nossa vida é pautada no que queremos. Nós, não o que os outros querem, não o que os outros vão decidir pela gente. Se eu quero continuar com meu smartphone velhinho, é uma decisão minha, uma escolha minha. Eu não quero estar pautado por uma mídia que me obriga a trocar de roupa toda estação, a trocar de celular toda estação. Se eu estou um pouco acima do peso e eu quero usar uma roupa mais curta, tanto para mulheres quanto para homens, é uma escolha sua. A gente está pautado em padrões de belezas que não foram estabelecidos pela gente, são padrões de beleza estabelecidos pela moda, pela mídia atual. Então, enquanto a gente ficar preso a esses conceitos, a gente nunca vai ser livre de verdade para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Podem ser escolhas erradas, que vão nos levar a caminhos errados, mas que vamos aprender para não errar ali na frente. E podem ser escolhas certas, acertar de primeira, e que vão deixar a gente muito feliz, como cansa de acontecer. Então, se você, assim como eu, está incluído dentro dessas 35 mil escolhas que a gente faz durante o dia, vamos começar a, pelo menos, ter a ciência de que dessas 35 mil escolhas, eu tenho livre-arbítrio de decidir por elas, por essas 35 mil que eu faço durante o meu dia, desde a mais simples à mais complexa, como a escolha de ser feliz, como a escolha de me cuidar, de usar o gel, de não aglomerar, de colocar a máscara, como a escolha de não agredir as pessoas, de não culpar as pessoas pelos nossos erros, ou até mesmo pelos erros delas. Cada um vai responder por si próprio. Então a minha mensagem de hoje é curta, mas que um simples ataque de ansiedade, episódio de ansiedade, vamos colocar assim, que eu tive na hora do almoço, por ver várias notícias de pandemia e ver que cada vez mais próximo pessoas conhecidas estão vindo a óbito, isso me fez pensar que eu posso escolher não ficar ansioso, que eu posso escolher, ao invés de ficar ansioso, de fazer uma prece, de me cuidar, de ter a calma, de saber que eu tenho pessoas que me amam por perto. Faça as escolhas da sua vida. Não deixe que ninguém defina, que ninguém te induza a fazer o que você não quer fazer. A felicidade é medida por pequenos gestos no dia a dia. Nem sempre é uma coisa grandiosa. Às vezes você está andando na rua e viu um céu bonito, às vezes você está andando na rua e viu um bebê sorrindo para você, e aquilo já dá uma alegria por dentro.
Então, que todas as nossas escolhas sejam pautadas no nosso eu interior e que a gente tem responsabilidade sim por elas, não só por elas, mas sobre elas, sobre o que queremos e sobre o que as nossas escolhas influenciam não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas que estão ao nosso redor também. Apesar de ser quase fim de semana, que vocês tenham um dia abençoado amanhã, com escolhas, com muitas escolhas. Afinal de contas, ter escolhas é uma dádiva de Deus. Se eu tenho escolha de levantar todo dia de manhã e caminhar, tem gente que não tem essa escolha e está de repente preso numa cadeira de rodas. Se eu tenho a escolha de ver o céu, de ver as pessoas que eu amo, tem pessoas que não podem enxergar. O quanto somos abençoados no dia a dia e o quanto não percebemos isso. E vou dar mais um recado. Amanhã, dia 26 de março, eu vou ter que alterar o horário da live, provavelmente para 8h30 ou 9 horas, para o envio de Reiki Online, porque eu vou ter uma reunião de trabalho antes. Mas eu aviso vocês no grupo, lá pelo YouTube, ou então no nosso grupo de Telegram, ou eu mando uma mensagem pela lista de transmissão do WhatsApp. Um grande abraço para vocês e sempre sejam responsáveis pelas suas escolhas. E pensem sempre no que vai deixar você feliz, no que vai fazer as pessoas ao seu redor felizes, porque a gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade. Então são escolhas que a gente faz individuais e em grupo. Um abraço, gente.